Sejam bem-vindos ao canal Edgar Lucas. Você sabe que com o decorrer dos tempos, estamos evoluindo em quesito de tecnologias que possam nos causar algum perigo, de uma forma meio que relativa, mas sabemos que com essas evoluções surgem algumas catástrofes. Contudo, não é apenas as tecnologias que causam isso, mas sim algumas de nossas interferências na natureza, na qual pode ocasionar um perigo para a população mundial. Por isso, o motivo da produção deste vídeo para avisar, ou melhor, relatar para você, que às vezes o que criamos pode desencadear uma série de perigos. Então, sem mais delongas, 5 possíveis perigos para a humanidade. Primeiro, um vírus de laboratório. Em 2001, um grupo de pesquisadores da Austrália queria criar uma vacina anticoncepcional para ratos e assim controlar sua população, mas eles acabaram criando um vírus de laboratório que matava cada uma das vítimas, destruindo parte de seu sistema imunológico. Essa descoberta acidental foi um lembrete para a comunidade científica do risco de que essas descobertas acabem sendo usadas para fins destrutivos. Existe uma possibilidade real de um agente patogênico, perigoso, criado em laboratório, ser liberado por acidente, afirma o relatório da GCF, que lembra que a teoria afirmando que uma das variedades do vírus H1N1 era produto de um acidente de laboratório. O texto indica que em 2012 havia pelo menos 42 laboratórios dedicados à pesquisa com agentes patogênicos com potencial para causar pandemias. No longo prazo, se a biotecnologia avançar o suficiente e a síntese de material genético não for bem regulamentada, será cada vez mais fácil para os estados e grupos pequenos sintetizar e modificar agentes patogênicos perigosos. Isso gera um risco alto de uma catástrofe mundial. Segundo, guerra nuclear. Durante a crise de mísseis em 1962, os Estados Unidos e a União Soviética estiveram muito próximos de uma guerra nuclear, com a instalação dos mísseis soviéticos em Cuba. Ao falar sobre esse episódio, então o presidente americano John Kennedy afirmou que estimava que em a cada 3 chances de a crise ter acabado em uma guerra atômica. A relatório do GCF afirma que um conflito desse tipo geraria 2 tipos de danos, causado diretamente pelas explosões e o fogo e radiação, e o chamado inverno nuclear, causado pela fumaça que chegaria à atmosfera, como consequência dos incêndios e das cidades inteiras fabricadas em materiais inflamáveis. Com isso, eles relatam que em 1979, do governo americano, no qual se estimava que, em um conflito nuclear entre as superpotências da Guerra Fria, entre 35% e 77% da população americana morreria, entre 20% e 40% da população soviética não sobreviveria aos primeiros 30 dias de guerra. Nos dias de hoje, a GCF considera que os efeitos seriam menores, pois o arsenal nuclear nas mãos do governo dos Estados Unidos e Rússia corresponde a um quinto do que chegou a ser no auge da Guerra Fria em 1988. Asteroides e cometas. Cientistas acreditavam que há cerca de 67 milhões de anos, um asteroide de cerca de 10 km de diâmetro caiu em uma parte do território do México, causando uma grande extinção de vida na Terra, encerrando a era dos dinossauros. Segundo o relatório GSF, o impacto de um asteroide ou de um cometa com diâmetro superior a 1,5 km poderia matar milhões de pessoas, e uma grande parte devido ao esfriamento da temperatura, que causaria além dos danos para a agricultura. Com isso, a GSF cita que de 2015 para qual a probabilidade de que um asteroide se choque com a Terra nos últimos 100 nos últimos 100 anos tem um efeito global significativo e de aproximadamente 1 entre 1250. O consciente desse perigo, a Agência Espacial dos Estados Unidos, a NASA, tem um sistema de vigilância que já localizou mais de 90 asteroides com um diâmetro de maior que 1 km. Quarto, supervulcões. Alguns especialistas consideram que a erupção do vulcão Toba, na Indonésia, colocou a humanidade próxima da extinção, cerca de 70 mil anos atrás. O vulcão é considerado um supervulcão, sim, por ser capaz de produzir uma grande quantidade de material fragmentado. Acredita-se que o volume de pó e sulfatos lançados na atmosfera causam um esfriamento da temperatura globais entre 3 e 5 graus. O efeito durou vários anos e levou uma perda considerável de vida animal e vegetal. O relatório da GSF destaca que alguns especialistas estimam que o desastre atual reduziu a população humana de uns 100 mil a para 4 mil pessoas. Com isso, o relatório da GSF
relato da Sociedade Geológica de Londres afirma que basta uma capa de cinzas de apenas 1 cm de espessura para acabar com a produção agrícola de um lugar. No entanto, indica que é muito difícil haver estimativas para sobre possível erupção de um supervulcão, mesmo que alguns especialistas avaliem que isso ocorra em média de 30 mil anos a 50 mil anos. Quinto, inteligência artificial. Embora ainda pareça um assunto mais ligado à ficção científica, a probabilidade de que o desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial tenha efeitos negativos e está incluída na lista. O relatório da GSF repete as previsões de especialistas a respeito de quando será desenvolvido um sistema que seja capaz de realizar tarefas tão bem como o humano. O que, de acordo com pesquisadores consultados, tem 50% de probabilidade de ocorrer por volta de 2050. Uma vez que isso ocorra, os estudiosos estimam que em 5% as probabilidades de ser desenvolvido um sistema muito mais sofisticado nos 2 anos posteriores e de 50% nos 30 anos seguintes, presumindo que isso consiga desenvolver um sistema de inteligência artificial equivalente à inteligência dos humanos. Seu impacto social no longo prazo é desconhecido, afirmou o texto. Segundo a opinião dos especialistas consultados, há cerca de 7 probabilidades de que isso seria extremamente ruim. Porém, a enorme certeza que envolve estas estimativas também deve ser destacada, acrescentou o relatório. No entanto, o relatório alerta que, por mais improvável que pareça, os riscos de uma guerra nuclear são muito mais para serem esquecidos. Galera, então esse é o vídeo. Eu espero que vocês gostem. Se quiserem mais vídeos assim, se inscrevam aqui no canal, deixem seu like e dê sugestões de vídeos novos aqui nos comentários. Galera, eu espero que vocês me sigam lá no Instagram. Eu posto muitas fotos muito legais sobre fatos nerds e curiosidades. Vou estar postando a partir, eu acho que da próxima semana. Já estou elaborando uma série de vídeos legais para o canal. Vídeo todo sábado eu vou tentar trazer. Se inscrevam, todas as edições estão aparecendo aí na tela e estão na descrição. Conto com vocês sempre. Até uma próxima.